despertador tocava às 5 da manhã na mansão dos Jardins. Dona Cecília Viana de Almeida, 72 anos, já estava acordada há 1 hora. Aos primeiros raios de sol, ela se posicionava na varanda do segundo andar, xícara de café na mão, esperando. Não esperava o jornal, não esperava o leiteiro, esperava ele. Às 6h15 em ponto, todas as quartas-feiras, o caminhão de lixo surgia na esquina. E com ele, Joaquim Santos, 68 anos, gari da prefeitura há 40 anos. Cabelos grisalhos, sob o boné laranja, uniforme impecável, apesar do trabalho pesado, sorriso que iluminava a rua ainda escura. "Bom dia, dona Cecília!" gritava ele, acenando para a varanda. "Bom dia, seu Joaquim! Café está pronto!" Ela respondia como sempre. Era assim há 3 anos, desde aquele dia em que Cecília, viúva, havia 2 anos, saíra pela primeira vez sozinha para colocar o lixo na calçada. Joaquim a vira lutando com as sacolas pesadas e correra para ajudar. "Permita-me, senhora, isso é muito pesado para a senhora." Ela ficara surpresa. Fazia tanto tempo que alguém a tratava com gentileza genuína, sem interesse em sua fortuna. Seu marido, Roberto Viana de Almeida, falecera em 1983, deixando-a com um império de indústrias têxteis, avaliado em bilhões de cruzeiros. Desde então, era cercada por aduladores, parentes distantes que apareceram do nada, e seus próprios filhos, que só a visitavam quando precisavam de dinheiro. Mas Joaquim não sabia de nada disso. Para ele, ela era apenas uma senhora idosa que precisava de ajuda. "O senhor aceita um café?" ela oferecera naquele dia. "Aceito sim, muito obrigado." E assim começou. Toda quarta-feira, Cecília preparava café fresco, pão de queijo quentinho e frutas. Deixava tudo numa bandeja na porta da cozinha. Joaquim pegava rapidamente, comia em pé mesmo, conversavam por 5 minutos no máximo. Ele não podia atrasar a rota e seguia. Mas eram os 5 minutos mais felizes da semana de Cecília. Joaquim contava histórias do bairro, das pessoas que conhecia, das mudanças da cidade ao longo de 4 décadas recolhendo lixo. Falava dos netos, da falecida esposa Margarida, que morrera de pneumonia 10 anos atrás. Falava com uma simplicidade e honestidade que Cecília esquecera que existia. E ela ouvia. Às vezes contava pequenas coisas, mas nunca revelou quem realmente era. Para Joaquim, ela era apenas Dona Cecília, uma senhora simpática que morava numa casa grande. "A senhora mora sozinha nessa casa enorme?" ele perguntara certa vez. "Moro. Meus filhos têm suas próprias vidas." "Deve ser solitário." "É," ela admitira. "Muito." "E você? De onde está assistindo? Comenta aí sua cidade e estado." A empregada, Dona Lourdes, que trabalhava com Cecília havia 30 anos, percebeu a mudança na patroa. Ela cantarolava nas terças à noite. Acordava mais cedo nas quartas. Ficava irritada quando algum compromisso coincidia com a manhã de quarta. "A senhora está diferente," comentou Lourdes um dia. "Diferente como?" "Mais leve, mais feliz." Cecília sorriu, mas não disse nada. Eduardo Viana de Almeida, 45 anos, o filho mais velho de Cecília, apareceu numa quarta-feira de manhã. Sem avisar, como sempre. Chegou dirigindo sua Mercedes importada, terno Armani, ar de superioridade que irritava até as pedras. Eram 6h20. Joaquim estava na cozinha, terminando o café, rindo de algo que Cecília contara. Mãe, onde você está?" A voz de Eduardo ecoou pela casa. Cecília empalideceu. "Seu Joaquim, é melhor o senhor ir." "Aconteceu algo?" "É meu filho, ele... é complicado." Mas era tarde. Eduardo entrou na cozinha e congelou ao ver o gari uniformizado, café na mão, sentado à mesa, como se fosse da família. "O que está acontecendo aqui?" "Eduardo, este é o senhor Joaquim. Ele é gari e..." "Eu vejo o que ele é", cortou Eduardo, gelado.
O que eu quero saber é o que ele está fazendo dentro da nossa casa. Tomando café, respondeu Cecília, a voz firme, como faço toda quarta-feira há 3 anos. 3 anos? Eduardo ficou vermelho. A senhora convida um lixeiro para dentro de casa há 3 anos e não me contou? Gari, corrigiu Joaquim, se levantando. Sou Gari da prefeitura e agradeço o café, dona Cecília. Já vou indo. Não precisa ir, disse ela. Precisa sim, ordenou Eduardo. E não volte mais. Joaquim olhou para Cecília. Ela assentiu tristemente. Ele colocou o boné, agradeceu e saiu pela porta da cozinha. Eduardo explodiu assim que ficaram sozinhos. A senhora perdeu o juízo? Um Gari! Deus do céu, mãe! A senhora tem ideia do que as pessoas vão dizer? Que pessoas, Eduardo? As mesmas que só me procuram quando querem dinheiro? Ele pode estar se aproveitando da senhora. Gente desse tipo. Que tipo? Ela o interrompeu, a voz perigosamente baixa. Gente honesta, trabalhadora, que não me pede um centavo. Ainda não pediu. Espere só. Saia da minha casa. Mãe, saia! Eduardo saiu, mas Cecília sabia que aquilo não acabaria assim. Na semana seguinte, Eduardo voltou, com reforços. Márcia, a filha mais nova, de 42 anos, e Roberto Júnior, o do meio, 44. Os 3 sentaram Cecília na sala de estar como se fosse um julgamento. Mãe, estamos preocupados, começou Márcia, a voz adocicada demais. Eduardo nos contou sobre o homem. Joaquim, ele tem nome. Sim, Joaquim. Mãe, a senhora tem 72 anos. É viúva há apenas 2 anos. É normal sentir solidão, mas precisa ter cuidado. Cuidado com o quê? Com aproveitadores, disse Roberto Júnior. Fizemos uma investigação. Vocês fizeram o quê? Contratamos um investigador particular, explicou Eduardo. Joaquim Santos, 68 anos, Gari há 40 anos, viúvo, 4 filhos, 8 netos, mora numa casa simples no Capão Redondo, ganha um salário mínimo. Cecília sentiu náusea ao ouvir a vida de Joaquim sendo reduzida a um relatório. E descobrimos mais, continuou Eduardo triunfante. Ele tem dívidas, um dos filhos está desempregado. A neta precisa de uma cirurgia cara. Muito conveniente, não acha? Conveniente? Ele se aproximou da senhora de propósito. Ele se aproximou de mim porque me ajudou a carregar o lixo, gritou Cecília. Algo que nenhum de vocês 3 faria se me visse morrendo na rua. Não seja dramática, suspirou Márcia. Dramática? Quando foi a última vez que algum de vocês me visitou sem pedir dinheiro? Hein? Quando? Silêncio. Mãe, Roberto Júnior tentou um tom mais suave. Estamos apenas tentando protegê-la. O que vai acontecer quando a sociedade souber que a viúva de Roberto Viana de Almeida está envolvida com um Gari? Envolvida? Eu tomo café com o homem 1 vez por semana? Por enquanto, disse Eduardo, trouxemos os papéis. Que papéis? Márcia colocou uma pasta sobre a mesa. Procuração, para que possamos administrar seus bens, fazer suas decisões financeiras. É pelo seu próprio bem. Vocês querem me declarar incapaz? Não, mãe, apenas garantir que está protegida. Cecília olhou para os 3 filhos, viu a ganância nos olhos deles. Não era amor, nunca fora amor, era dinheiro. Saiam da minha casa. Os 3, agora. Mãe, seja razoável. Fora! Qual é a sua cidade? Deixa nos comentários. Adoro saber de onde vocês acompanham. Naquela noite, Cecília não conseguiu dormir. Ficou pensando em Joaquim, na gentileza dele, em como ele a fazia sentir-se viva novamente. E então percebeu algo que a aterrorizou. Estava apaixonada. Aos 72 anos, viúva, milionária, mãe de 3 filhos adultos, estava apaixonada por um Gari. Era ridículo, era impossível, era a coisa mais verdadeira que sentira em décadas.
Na manhã seguinte, pediu a Lourdes que preparasse o carro. Vamos aonde, dona Cecília? Ao Capão Redondo. Lourdes quase deixou cair a bandeja. Capão Redondo? Sim, tenho o endereço. Obrigou o motorista, seu Osvaldo, a levá-la até a pequena casa de Joaquim. Era uma casa humilde, mas bem cuidada. Jardim com flores, pintura recente, portão sem ferrugem. Joaquim estava no quintal, regando as plantas. Quando viu a Mercedes parar na frente, ficou confuso. Quando viu Cecília descer, ficou em choque. Dona Cecília? Posso entrar? Claro, claro. Desculpe a bagunça, eu não esperava. A casa era pequena, mas limpa e organizada. Fotos de família nas paredes. Cheiro de café passado. Um lar de verdade. Eles sentaram à mesa da cozinha. Cecília respirou fundo. Preciso lhe contar algo. Meu nome completo é Cecília Viana de Almeida. Sou viúva de Roberto Viana de Almeida, dono das indústrias Viana. Sou muito rica. Joaquim piscou, processando. As indústrias Viana? A dona é a dona daquela empresa enorme? Sim. Ele ficou em silêncio por um momento. Então perguntou, e por que me contou isso agora? Porque meus filhos fizeram uma investigação sobre o senhor. Sabem de suas dívidas, dos problemas de sua família. Acham que está se aproveitando de mim. Joaquim ficou vermelho. Eu nunca... Jamais... Eu sei, mas precisa saber no que está se metendo. Se continuarmos nos vendo, meus filhos vão tornar sua vida um inferno. Continuarmos nos vendo? Cecília o olhou nos olhos. Seu Joaquim, eu tenho 72 anos. Aprendi que a vida é curta demais para desperdiçar com hipocrisia. O Senhor me faz feliz. Sua companhia, suas histórias, seu sorriso... me fazem sentir viva de novo. E eu gostaria muito de continuar vendo o Senhor. Não apenas às quartas-feiras. Gostaria de conhecê-lo melhor. Joaquim ficou atônito. A senhora está dizendo que... Estou dizendo que quero namorar o Senhor, se o Senhor aceitar. O silêncio se estendeu. Então, Joaquim começou a rir. Uma risada profunda, genuína. Dona Cecília, eu sou um gari velho. A senhora é uma milionária, não dá certo. Por que não? Porque as pessoas vão falar, vão dizer que sou aproveitador, vão humilhar a senhora. E o senhor se importa com o que as pessoas dizem? Não, mas me importo com a senhora. Então me dê uma chance de ser feliz. Joaquim olhou para aquela mulher extraordinária. Rica, poderosa, mas com olhos que pediam apenas companhia, carinho, amor verdadeiro. Está bem, disse ele finalmente, mas temos que fazer do jeito certo. E assim começou o namoro mais comentado de São Paulo. Joaquim não aceitou o dinheiro de Cecília. Continuou trabalhando como gari. Trabalho a vida toda, não vou parar agora, insistiu. Mas aceitou seus convites para jantar, para ir ao teatro, para passear no parque. Cecília se vestia com simplicidade quando saíam, mas impossível esconder quem era. Logo, a alta sociedade descobriu. As fofocas foram cruéis. Ouviu? A viúva Viana está saindo com um gari. Coitada, deve estar senil, ou ele é muito bom de cama. As risadas nos clubes, nos jantares beneficentes. Cecília perdeu amigas que conhecia há 40 anos. Foi desenvidada de eventos. Seu nome virou piada, mas ela não se importava, porque quando estava com Joaquim, sentia-se completa. Ele a levava para conhecer sua família. Os filhos de Joaquim ficaram desconfiados no início, mas logo perceberam que Cecília era genuína. Os netos a adoraram. Pela primeira vez em anos, Cecília se sentiu parte de uma família de verdade. Os filhos de Cecília, no entanto, escalaram a guerra. Eduardo começou a espalhar que a mãe estava senil, que Joaquim a manipulava. Contratou médicos para examiná-la, tentou provar incapacidade mental. Todos os médicos atestaram que Cecília estava perfeitamente saudável. Márcia tentou outra abordagem. Tentou subornar Joaquim.
apareceu na casa dele com uma mala de dinheiro. 500 mil cruzeiros. Só precisa sumir da vida da minha mãe. Joaquim mandou ela embora. Nem tocou no dinheiro. Roberto Júnior foi mais cruel. Começou a perseguir Joaquim no trabalho. Usou conexões políticas para tentar demiti-lo, para investigá-lo por faltas que não cometera, para humilhá-lo. Foi quando Cecília teve o bastante. Cecília marcou uma reunião com seus advogados. Dr. Heitor Mendes, que cuidava dos negócios da família Viana havia 30 anos, ficou pálido quando ouviu o que ela queria. Dona Cecília, a senhora tem certeza? Absoluta. Mas isso vai... Eu sei o que vai causar. Faça. Uma semana depois, os 3 filhos foram convocados ao escritório do advogado. Dr. Heitor leu o documento. Cecília estava doando 80% de sua fortuna para instituições de caridade, hospitais infantis, asilos, orfanatos, programas de educação para crianças carentes. Os 20% restantes seriam divididos igualmente entre os 3 filhos, cerca de 50 milhões de cruzeiros cada, o suficiente para viverem confortavelmente, mas longe dos bilhões que esperavam herdar. A mansão dos Jardins seria vendida. Cecília comprara uma casa menor, mais aconchegante, e o mais chocante, ela estava se casando com Joaquim Santos. Eduardo explodiu. A senhora perdeu completamente o juízo. Pelo contrário, encontrei. Vamos contestar isso em juízo. Vamos provar que está sendo manipulada. Tentem, respondeu Cecília calmamente. Tenho laudos de 5 médicos diferentes atestando minha sanidade. Tenho testemunhas. E tenho 72 anos de vida limpa, trabalho honesto e caráter inabalável. Boa sorte. Márcia começou a chorar. Como pode fazer isso conosco? Somos seus filhos. E quando agiram como filhos? Quando se importaram comigo como pessoa, não como conta bancária? Mãe, por favor. Tudo o que fiz na vida foi trabalhar, construir esse império com seu pai. E para quê? Para criar 3 pessoas egoístas que nunca me deram um abraço sincero. Joaquim me dá mais carinho em um dia do que vocês em uma década. Roberto Júnior tentou a última cartada. E se ele morrer, mãe? Ele é velho, tem 68 anos. E se a senhora ficar viúva de novo? Então terei tido meses ou anos de felicidade verdadeira. Melhor que uma vida inteira de solidão cercada de ouro. De onde você está assistindo? Deixa nos comentários. O casamento foi simples. Uma cerimônia pequena na igreja do bairro de Joaquim. Apenas a família dele, alguns amigos verdadeiros, Dona Lourdes e seu Osvaldo, que ficaram com Cecília mesmo depois de tudo. Cecília usou um vestido branco e simples, sem luxo. Joaquim usou um terno modesto, mas novo, comprado com o próprio dinheiro. Quando o padre perguntou se aceitava Joaquim como esposo, Cecília respondeu com voz firme: aceito. E quando se beijaram, os netos de Joaquim aplaudiram e jogaram arroz. Do lado de fora da igreja, escondidos num carro escuro, os 3 filhos de Cecília observaram. Não entraram, não parabenizaram. Apenas observaram a mãe sorrir de uma forma que não a viam sorrir há anos. Ela está feliz, murmurou Márcia. Ela é uma idiota, rosnou Eduardo, arrancando o carro. Cecília e Joaquim tiveram 3 anos juntos. 3 anos de café da manhã juntos todas as manhãs. De caminhadas no parque, de risos, de carinho, de conversas até tarde da noite. Joaquim ensinou Cecília a viver simples. Ela aprendeu a cozinhar, a cuidar do jardim, a apreciar as pequenas coisas. Cecília mostrou a Joaquim que amor não tem idade, não tem classe social, não tem regras. Ele morreu dormindo aos 71 anos, com a mão dela entrelaçada na sua. No funeral, os filhos de Cecília apareceram. Tarde demais para pedir perdão, tarde demais para recuperar o tempo perdido. Mas os filhos e netos de Joaquim estavam lá. Seguraram Cecília, choraram com ela, cuidaram dela. 6 meses depois, Cecília também partiu. Os médicos disseram que foi o coração, mas os que a conheciam sabiam a verdade.
Ela morreu de saudade. Deixou instruções específicas em testamento. Queria ser enterrada ao lado de Joaquim, no cemitério simples onde ele descansava. Não no mausoléu de mármore da família Viana, mas na terra comum, onde pessoas comuns dormem o sono eterno. Na lápide, uma inscrição simples: Cecília Viana de Almeida Santos, 1913-1988. Encontrei o amor onde menos esperava e vivi mais nesses 3 anos do que em toda uma vida. E logo ao lado, Joaquim Santos, 1917-1988, homem simples, coração imenso. Às vezes, o amor aparece quando menos esperamos. Não segue regras de idade, de classe, de conveniência. Aparece simplesmente porque 2 corações reconhecem um no outro algo verdadeiro. Cecília e Joaquim provaram que nunca é tarde para recomeçar, para escolher a felicidade, para viver de verdade. E você? Acredita em amor verdadeiro? Comenta aqui embaixo sua opinião. Se gostou da história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima história.